Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe. Faço parte da equipe de suporte da Dinamis, da equipe de treinamento. Aqui, então, os conteúdos abordados vai ser a criação de campos, né? Administração de marcadores, landing pages, alerta por e-mail a cada novo lead, formulário de cadastro, integrações com CRMs e e-commerces, integração com diretórios remotos, integrações via Zapier, segmentação de contatos, pop-ups e captação de formulários. Então, a primeira coisa para criar um campo, né? Então, a gente tem que precisar ir no menu Contatos, Listas, Configurações, daí principal campos da lista. Então, aqui já tem os campos padrões da ferramenta, que é o e-mail, nome e marcador, né? Então, a gente clica em adicionar campo, coloca um nome para esse campo. Aqui vai selecionar o tipo dele, então tem texto simples, múltiplas linhas, numérico, decimal, data e hora, telefone, token do aplicativo, lista de valores únicos e lista de valores múltiplos. Basta eu clicar aqui, então, colocar o nome do campo, colocar um nome para ele, escolher o tipo do campo, dizer se eu quero que ele seja um campo obrigatório, então, para todas as importações que eu for fazer na minha conta, eu preciso ter a informação desse campo. E se eu quero colocar algum agrupamento? O agrupamento seria, eu quero agrupar todos os campos do tipo endereço dentro de um agrupamento chamado endereço, né, que eu posso criar aqui também o agrupamento. Posso colocar então o campo sexo, por exemplo, recomendado lista de valores únicos, né, porque não pode ter mais de um preenchimento, né. Aniversário tipo é um campo tipo data. E eu posso ver também os dados desse campo. Quando um campo do tipo de lista de valores, então tanto múltiplos como únicos, eu consigo ver os valores desse campo, né? Então, clico aqui e ele mostra os valores que eu tenho dentro do meu campo marcadores, por exemplo. Ó. Aqui tem todos os dados do meu campo marcador. Esses campos também posso utilizar como personalizado, então como variável, posso lá no momento da criação do meu envio, tanto no assunto como dentro do corpo de e-mail, aqui no assunto eu clico no Smile, que aparece aqui do lado direito, e ele mostra todos os campos que eu tenho para utilizar como variável, né? Então, posso selecionar nome, primeiro nome, e-mail, e vai ser preenchido no assunto do envio. Ou se não, no corpo de e-mail, ó, tanto aqui no faço a edição do conteúdo, então um campo nome aqui, e ele vai alterar então esses dados de acordo com o valor que está no contato. Certo? Então agora passando para landing pages, então para criar uma landing page a gente vai no menu canais, landing page. Então aqui já tem umas landing pages criadas já, né? Aqui embaixo aparece a sua lista. Tu pode editar ela, visualizar, compartilhar, duplicar essa landing page, olhar o relatório ou expirar a publicação dela. Então, vai aqui em nova landing page. Então, aqui eu posso colocar o título, a data de término, né, se eu desejo utilizar o meu próprio domínio como link da landing page, e se eu quero criar uma landing page em nome de um usuário específico. Então, depois que eu fizer a edição ali das informações, coloco o título dela. Então, a data que vai terminar ela, então a data de expiração após publicada. Se eu desejo utilizar meu domínio, né? Então, posso clicar aqui. Aqui eu vou colocar o prefixo que eu vou colocar, então não pode ser o domínio completo, limpo, né? Tem que ser um subdomínio, por exemplo. Então, coloco aqui landing pages, seleciono o meu domínio e pronto, fica landing pages. O meu domínio. Né? Esse aqui vai ser sempre o prefixo e o domínio. Sempre vai ser. O que vai mudar é o barra aqui e a informação. Né? Sempre que criar uma nova landing page, ele tem um novo código de sufixo, no caso. Né? Então, após a configuração, clico aqui em editar o conteúdo da landing page. Então, posso escolher modelos que a gente tem aqui. Tu tem que fazer essa criação da landing page através de um modelo. Então, seleciono o modelo aqui. Aqui ele vai mostrar também as informações que eu posso arrastar. Então, texto, eu quero arrastar uma imagem, posso arrastar um vídeo. O vídeo ele vai carregar diretamente na landing page, porque a landing page é um site, né? Então o vídeo carrega normalmente.
um formulário, então divisor eu posso ir fazendo a edição, igual eu faço na edição do envio lá pelos nossos modelos, né? Então, por exemplo, aqui eu posso arrastar então as redes sociais, né, para onde eu quiser. Eu posso colocar então um siga-nos ou compartilhe ou um plugin de sociais do Facebook. Então, clicando aqui no plugin, nos plugins sociais do Facebook, então eu posso colocar os plugins de compartilhamento, de curtida, de comentário. Então, eu posso colocar aqui. Ó, coloco aqui então os de enviar do Facebook. Aqui eu posso colocar, então, configurar esse plugin, ó, então a cor de fundo, posso adicionar uma imagem no fundo, alterar espaçamento, então posso fazer essas configurações. E também posso colocar o link de siga-nos nas redes sociais. Então, coloco aqui os meus dados, então selecionei Facebook, Twitter, Instagram, coloco aqui exatamente o meu final da rede lá, né? Como é que é o link final. Né, e clico em inserir. Então vai aparecer aqui os ícones certinho e na landing page a pessoa vai poder clicar e vai ser direcionado então para as páginas das minhas redes sociais, né, e poder seguir as minhas redes. Então eu posso configurar aqui também, né, fazer a configuração, ó, trocar a cor de fundo, a mesma coisa que tem lá nos meus dados. Depois de configurar, eu posso vir aqui em documento, então posso colocar um título, é a mesma coisa para uma página, então se tu vai fazer a configuração de SEO lá do MKT, que é onde mostra como é que essa página vai ser seguida, vai ser buscada lá dentro do Google, por exemplo, então tu deve colocar as informações aqui, o título da landing page, a descrição dela, então uma palavra-chave. Aqui eu posso colocar idioma. Se eu quiser colocar o código do Google Analytics para trazer os dados lá para minha conta do Google Analytics, eu posso colocar. Também do Facebook Pixel, né? Se eu quiser pegar os dados lá para o Facebook Pixel. E eu também posso agora colocar a minha tag aqui do Google Tag Manager, né? Então, além de colocar a tag aqui, eu posso colocar pop-up então na minha landing page, posso colocar um JavaScript lá dentro, então eu posso fazer configurações através do meu Google Tag Manager também na landing page. Posso colocar Google Fonts, então vou lá no Google Fonts, posso colocar uma fonte diferente do que a gente tem configurado aqui. Ó, então aqui é o nome dessa fonte aqui, né? Ó, posso colocar outras duas fontes e configurar aqui os dados, ó, né? Então, posso adicionar essas informações aqui. Outra coisa que a gente pode adicionar é o Google Mapas, né? O mapa do Google aqui dentro. Então, posso arrastar aqui o mapa. Depois que a gente faz isso, a gente coloca o endereço ali. Então, o endereço que eu quero que apareça. E a chave de API. Então, é preciso adicionar a chave de API do Google Mapas, porque só assim o Google vai permitir que tu carregue o mapa completo e possa ser editado e clicar, né, e aparecer os dados. Para você fazer isso, tu tem que ter uma conta no console.developers.google.com, tem que fazer então essa configuração, né? Após tu logar nessa conta, tu vai em Geocoding API, ó, tu vai ativar ela, vai na biblioteca aqui, criar uma biblioteca, coloca o nome da biblioteca aqui, nome do projeto, né? O site onde vai ser adicionado, né, o seu domínio, criar. Depois que criar aqui, tu vai em credenciais, criar uma credencial chave de API, vai copiar essa API e vai adicionar lá dentro da landing page. É bem simples, então só vai lá, vai gerar o código, uma vez gerado, só adiciona aqui e pronto, ela vai ficar funcionando corretamente. Eu consigo ver o preview dela, então tanto no desktop como no celular. Depois que eu fiz a edição, vi que o preview está correto, né? Eu posso salvar a landing page, né? Ela vai aparecer aqui, né? Eu posso, depois que salvar e publicar ela, eu posso criar uma URL amigável, né? Então, para não ficar as informações, o link aquele com os caracteres aleatórios, né? Eu posso colocar um nome para ela. Então, clico aqui em novo URL amigável, coloco a landing page aqui, o domínio dela, e a URL, como é que ela vai ficar após o barra. Então, vai ser visite nossa matriz, então com o nosso endereço aqui certinho.
né? Então aqui aparece um relatório de uma landing page, né? Então está aqui o nome da landing page, a URL dela, né? Aqui é a URL padrão, não aparece a URL amigável aqui. A data que ela foi criada, a data que vai ser a expiração dela e o status de publicada. Então aqui a gente consegue ver os acessos, quantos acessos teve nessa landing page e quantas conversões, né? Que é o pessoal que se cadastrou no formulário. Então a gente consegue ver também através de dispositivos, então, ó, computador e desconhecidos. Então a gente não consegue ver de onde está trazendo essa informação, mas a gente consegue ver celular, tablet, de onde está sendo analisado. Aqui então o sistema operacional e navegador. Então aqui a Unix, Windows, Chrome, então a gente consegue ver de onde está sendo feita essa visualização. E também a georreferência, então ó, 2 nos Estados Unidos e 7 no Brasil. Então, saindo da landing page, a gente vai para o alertas por e-mail. Então, esse alertas por e-mail pode ser adicionado em qualquer formulário que você tenha dentro do MKT. Para isso, tu vai em configurações e integração alertas por e-mail, né? Então, clica aqui em adicionar, vai colocar um nome para esse alerta. Quando é que ele vai ser alertado? Então, quando forem atualizados e novos contatos, ou só quando forem novos contatos. E aqui o e-mail que vai receber esse alerta. Então, colocou a informação que colocou em aplicar. Pronto, o alerta está criado, né? E ele vai ficar aqui nessa lista após ser criado. Então, após o alerta por e-mail, a gente tem formulário de cadastro. Então, para criar um formulário, a gente vai em configurações, formulários, listagem, adicionar. Mas antes de criar o formulário, a gente recomenda que tu configure o Double Opt-in. Então, para criar o Double Opt-in, tu tem que ir em configurações e integração Double Opt-in. Então, vai colocar as informações aqui, como e-mail de remetente, nome de remetente, e-mail de resposta, assunto. É um e-mail que vai ser enviado para o seu contato com um link aqui, para ativar o cadastro realmente, né? Então, o contato vai se cadastrar no seu formulário, vai receber o e-mail de Double Opt-in, e só assim ele vai clicar no link, então ele vai entrar para sua base. Sem realizar essa ação, ele não vira um contato seu, né? Então, tu não consegue, isso evita que entre contatos inválidos, por exemplo, né? E já faz com que você tenha a primeira interação entre o seu domínio e o contato, né? Já começa o engajamento da base. Então, eu posso fazer essa configuração. Tu pode fazer a criação do formulário. Então, a gente tem algumas opções aqui. E então, a gente vai escolher no momento a opção de site, que é gerar o HTML padrão, né? O HTML é selecionado no seu site. Então, seleciono aqui. Aqui vou colocar um título para o formulário, né? Quais os campos vou utilizar? Então, o e-mail, nome. Aqui é a decisão de atualização do contato. Então, vou sempre atualizar. Você só... se o contato já existir, eu não vou adicionar. Então, a gente consegue fazer essa configuração aqui na decisão de atualização do contato. Aqui nos marcadores, né, a gente sempre recomenda que tu coloque um marcador para ser direcionado esse contato. Então, depois que você criou, que a pessoa se cadastrou, tu consegue filtrar por esse marcador e ver todos os contatos que entraram através daquele formulário, né? Além de, então, não precisa ver na conversão, e sim tu pode ver pelo marcador onde esse contato vai ser passado. Aqui é a mensagem de confirmação, né? Então, por padrão, esse é o e-mail foi cadastrado com sucesso, mas tu pode colocar aqui, em vez de ser uma mensagem, colocar um link do seu site, por exemplo. Quando você cadastrar, vai ser direcionado à minha página de minha home. Ou quando se cadastrar, vai ser direcionado para um book que eu tenha. Né? Então, posso dizer, clique aqui, acesse um formulário aqui para baixar o e-book. A pessoa se cadastrou e é direcionado então para a página onde o e-book está hospedado. Né? Aqui então o estilo, isso aqui é um padrão,
provavelmente, normalmente todo mundo altera esse estilo, né? Aqui, se tu quer adicionar CAPTCHA, então tu consegue adicionar então para a pessoa clicar para dizer que não é um robô, né? Aqui para enviar o double opt-in, né? Que é aquela informação que nem eu falei no começo, lá para evitar que seja cadastrado contatos inválidos, né? Aqui encaminhamento de dados, então além de ser cadastrado o contato, ele pode encaminhar essas informações para uma outra página. Aqui para marcar o alertas por e-mail. Aqui quando um dos campos do seu formulário estiver inválido, o que você quer, se tu quer adicionar igual o contato. E aqui a alteração de estágio, né? Se eu desejo que os contatos convertidos nesse formulário sejam automaticamente alterados para estágio de oportunidades, né? Em vez de ser contato. E aplicar, né? Ao aplicar, ele vai aparecer as informações do relatório e tu vai poder gerar o código, né, HTML para ser adicionado em seu site. Formulário do WordPress, então é o mesmo modo, tu cria lá, seleciona os campos, todas as informações corretamente, né? E depois você vai fazer depois que tu gera esse formulário do WordPress, tu tem que clicar aqui no selecione. Então, no mesmo lugar onde tu gera o código para o site, tu também pode gerar o código por WordPress. Então, tu clica aqui em gerar código. E ele te diz a primeira informação que ele fala que certifique se o plugin da Dynamize para WordPress está atualizado. Então, quando tu adicionar o plugin para WordPress, essa informação tem que estar atualizada, né, para a versão mínima de 1.1.0. Aqui tu vai adicionar, então, após tem que instalar o plugin da Dynamize para o WordPress, que tem lá nos plugins, na parte de busca do WordPress, ou senão tu pode clicar aqui para baixar, né? E depois tu copia esse código aqui e adiciona lá dentro do plugin, né? Com o código do formulário, colocando o nome para o formulário e adicionando o código. Certo? O mesmo acontece com o Joomla, né? Tu cria, adiciona o plugin também do Joomla e adiciona o código para o formulário ser adicionado direto no widget ou no corpo do seu site, né? Também, além de WordPress Joomla, também tem a parte de Facebook. Então, o Facebook é a mesma configuração também, só que lá embaixo, tu vai clicar em mais para adicionar um perfil do Facebook e com as suas páginas, né? Vai clicar no mais aqui e adicionar lá, fazer o login na sua página, ele te mostra então as páginas que você tem com o seu perfil e as suas páginas. Então, só páginas que tu pode adicionar o formulário, né? Então, tu seleciona a página aqui e clica em aplicar. Depois que tu fizer essa ação, tu vai aqui em selecione e gerar código. Aqui tu vai confirmar que vai adicionar uma guia da página, então o formulário. E o formulário vai aparecer então na sua guia aqui do lado esquerdo. Fora isso, tu pode clicar aqui em adicionar um botão ó, e adicionar então esse cadastro também nesse botão. Pode fazer essa ação também pelo cadastro desse ali. Certo? Passando então da parte dos formulários, a gente tem integração com o sistema de terceiros. Então, se tu acessar o dinamize.com.br/integração, tem todos os passo a passos, né, das integrações que a gente tem com o sistema de terceiros. Então, tu pode clicar aqui e ele já vai te levar para o passo a passo. Então, a gente tem integração com Salesforce, Magento, Lead Ads do Facebook mesmo, integração com Zapier, então, Dynamics, VTEX. Então, tu vai clicar ali e ele vai te dar o passo a passo para te fazer essa integração. Mostrando do Zapier, né, que do Zapier tu faz a integração, faz a configuração toda do lado do Zapier, e do Zapier tu manda os dados para o nosso sistema. Então, lá dentro do Zapier, aqui ele mostra todos os aplicativos que ele tem integrado, né? Então, tu pode integrar esses aplicativos com o Zapier e integrar o Zapier com o nosso sistema, né? Então, pode fazer dessa forma. Um exemplo aqui é do SurveyMonkey. Então, pode fazer a configuração aqui após logar no Zapier, né?
fez o login, adiciona uma nota, seleciona o SurveyMonkey, né? Aqui é o seu app. Então aqui a resposta de um novo formulário, então tu consegue adicionar aqui, né? Seleciona o formulário aqui. Depois tu vai adicionar a sua conta, né? Informações da conta lá do seu SurveyMonkey. Ó, seleciona aqui os dados, clica em continuar. Vai digitar as opções, então ó, vai fazer uma pesquisa para o MateWiz Pro. E aqui tu vai adicionar a informação, ó, vai adicionar os dados do MateWiz Pro, que já linkou ele, né? E vai fazer o teste. Clicou lá em continuar, ele vai testar, ver se está tudo certo. Clicando em continue, tu vai colocar então os critérios para essas informações, né? Então aqui os dados que vai ser enviado, então o e-mail, nome, marcadores. Aqui tu vai linkar quais os marcadores que vai ser adicionado. E pronto, ele já vai mandar os dados diretamente do SurveyMonkey, do Zapier, para o sistema do MKTwiz. Passando de sistema de terceiros, a gente tem segmentação. Então, na segmentação aqui, a gente tem que ir em contatos, segmentações, né? Aqui a gente já tem alguns modelos para criar segmentação. Então, tem engajados, visualizar algum envio, clicaram, geolocalização, uma segmentação por sexos, né, por gênero, no caso, por informações do contato, e os últimos contatos cadastrados, né, por inclusão. Então, vendo aqui clicando no exemplo de engajados, eu consigo ver os contatos que visualizaram algum dos meus envios entre hoje e 180 dias atrás, então em 6 meses, né? Consigo ver esses dados. E clico em aplicar. Após clicar, colocar o nome e aplicar, ele vai mostrar então como é que essa regra foi criada, esse filtro foi criado. Então, contatos que visualizaram uma quantidade específica acima de um envio nesse período específico, de hoje a 180 dias, e pronto, ele está criado o filtro aqui, né? Ele vai lá dentro de contatos engajados, lá abaixo dos modelos que ele aparece. Então, já tem os filtros criados aqui com o nome. Aqui eu posso calcular o operador que foi utilizado e a data e o horário criado. Mas se eu queria criar um do zero, então que aparece então um modelo em branco, clico aqui em seleciono. Então aqui ele mostra a nova segmentação. Aqui eu vou adicionar uma nova regra, né? A partir de dados do seu registro, por exemplo, então clico lá. Aqui vai mostrar todos os campos que eu tenho dentro da ferramenta. Seleciono marcadores, por exemplo. Contém algum, então aqui tem as ações, então posso botar não contém algum ou contém todos, posso fazer vários filtros, né? Aqui eu seleciono o marcador, então, que eu quero fazer a verificação. E pronto, a regra foi criada. Se eu quiser fazer uma combinação com outra regra, então clico em adicionar nova regra. Quero os contatos, então, que visualizar acima de um envio. E eu posso combinar essas duas regras. Então, eu quero os contatos que estão neste marcador e que visualizaram algum envio. Então, clico aqui na setinha ao lado, clico em combinar. Aqui eu marco a outra ação. Vou dizer se eu quero o E ou O. Então, o E ele tem que estar neste marcador e tem que ter visualizado alguns envios. E o OU ele pode estar tanto no 1 como ó. Então, eu quero os contatos que estão neste marcador e que visualizaram algum. Então, eu posso seria a soma de cada um, não o que está nas duas regras. Coloco o nome para o filtro e combinar. Ele já clica aqui na mescla então de E que eu fiz, né? Então tem que estar nas duas ações. Se eu quiser fazer mais uma combinação com esse filtro, então adicionar uma nova regra. Então eu quero os contatos que sejam com gênero masculino, né? Que seja configuração sexo masculino. Adiciono a regra, arrasto ela para cá e faço a mesma combinação. Clico lá na setinha ao lado, combinar, coloco segmentação final aqui se eu quiser, o nome, né? E combinar. Então fica aqui a combinação corretamente. Seguindo aqui, agora a gente vai para pop-ups e captação de formulários. Então, a primeira coisa para a gente fazer, utilizar a captação e os pop-ups, a gente deve fazer a integração do site, né? A gente vai fazer a validação
do nosso site. Para isso, a gente vai no menu Configurações e Integração Sites e vai clicar em Adicionar. Ao adicionar, a gente tem duas opções. Então, a gente pode fazer tanto por validação de um URL, então dentro do FTP. Então, a gente tem que criar uma pasta com o nome pc barra e o arquivo valida.txt e adicionar esse código aqui lá dentro. Né? Isso aqui é através do FTP. Então, aqui eu só colocaria o meu domínio e salvar. Daí, se tiver essa informação lá no meu FTP, tá, essa pasta ele vai validar. Ou se não, pelo registro TXT lá no DNS do site. Vai lá na hospedagem dele, cria uma entrada do tipo TXT com esse valor aqui, coloca o domínio e salvar. Pronto, ele cria a segmentação aqui, a validação no caso. E aqui eu clico na chavezinha para pegar o script de pop-up e de captação de formulários. Então, com esse script aqui, ó, clicando aqui, eu vou adicionar esse script em todas as páginas do meu site ou na página que eu quero que capta o formulário ou que meu pop-up apareça. Né? Então, a primeira coisa que eu devo fazer, tanto para uma ou para outra ação, é adicionar esse script dentro da página que eu quero realizar essas ações. Então, agora para ver o pop-up, então eu vou no menu Canais. Então, aqui ele vai mostrar o site, aquela integração que a gente fez, né, a validação do site aqui. Clico em Novo Pop-up. Aqui vou colocar um título para esse pop-up. A situação, então, se ele está ativo ou inativo. Aqui o modo de exibição, então posso dizer que ele vai aparecer aqui centralizado, ou inferior direito, ou na barra superior, vai aparecer uma barra aqui, então posso dizer como que eu quero que ele apareça. A aproximação, o pop-up deve aparecer quando, qual ação que ele vai aparecer, então o que é mais utilizado quando numa loja, por exemplo, desses e-commerce, quando tu vai sair da página, ele mostra, não, realmente não quer fazer nenhuma compra, aqui é 5% de desconto, por exemplo, então tu pode fazer, demonstrar a intenção de abandono, ou quando ficar alguns segundos na página, ou atingir um percentual de rolagem da página. Então, o pessoal começar a rolar, chegou 20% da página, pum, abriu o pop-up. Então, eu consigo fazer assim. Após isso, eu posso dizer se eu quero que tenha um formulário nesse pop-up, então posso colocar um formulário ou não. Clicando em sim, eu digo qual a lista que esse contato vai entrar. O formulário, então posso clicar a criar um formulário por aqui, ou selecionar um formulário já criado. Próximo passo. Aqui eu posso escolher as opções, o pop-up deve ter um botão de fechar ou não. Né? Se eu, por exemplo, se eu colocar um formulário dentro do meu pop-up e não tem um botão de fechar, a pessoa vai ter que fazer o cadastro para poder continuar a visualizar a minha página. Então, posso escolher essa opção. A outra aqui é quando é que ele vai aparecer. Então, a pessoa já entrou, já apareceu o pop-up. Eu posso dizer se ela quer que apareça daqui a 2 dias novamente para ela, ou ela saiu e voltou para a página e já apareça de novo, ou apareceu uma vez depois não apareça mais, então posso escolher essas opções. Então aqui eu posso configurar então aonde que eu quero, mesmo colocando o script em todas as minhas páginas, né? Eu posso dizer onde é que esse pop-up vai aparecer realmente, né? Então posso colocar aqui a URL, então se eu colocar um barra aqui, ele vai aparecer somente na home, né, que é o padrão. Aqui eu posso testar, coloco aqui a URL que eu quero ver se ele vai aparecer ou não. No próximo passo eu vou selecionar um modelo, então eu vou criar esse pop-up a partir de um modelo que eu tenho aqui, então pode ser uma imagem em cima e formulário embaixo, a imagem do lado direito, imagem do lado esquerdo, né, uma barra aqui com texto do lado esquerdo, então eu posso selecionar o modelo. Então seleciono esse modelo aqui no meio, próximo passo. Posso alterar a cor de fundo, o título, né? Alterar todas essas informações, cor de título, então posso fazer a configuração aqui. Clico em Preview para ver como é que ele iria aparecer. Então aqui é o cadastro, você entra para a base e receba novidades com o formulário. Deixei o botão de fechar. E aqui ele vai enviar as informações então para minha conta, né? Vai ter um formulário no pop-up também. E clico em salvar. Cliquei em salvar, ele aparece então aqui nos meus pop-ups salvos.
Agora, captação de formulários. A captação é depois que a gente adicionou lá, a gente vai em configurações de formulários, captação. Então a gente já fez aquela integração com o site, a validação do site, né? Aqui já tem o nosso site. Então, depois que a gente adicionou o script, a gente precisa fazer a primeira configuração lá do site. Por exemplo, a primeira, dentro do meu formulário eu tenho que fazer o primeiro cadastro dessa informação, né? Faça o primeiro cadastro e ele vai aparecer aqui. Depois que fizer o cadastro, ele vai aparecer o formulário aqui. Ele vem com o nome, se caso tu não tiver o nome no action desse formulário, ele vai colocar como Missing Action Form, né, que não encontrou o action. Tu clica aqui em editar e tu vai dizer onde é que vai adicionar, então, os dados do seu formulário vai ser adicionado no sistema. Coloca um título para ele, pode alterar aquele Mission Action Form. Qual lista ele vai entrar e atualização de contatos, né? Qual que vai ser a ação. Então, tu pode escolher aqui e informar como vai ser. Aqui eu quero só e-mail, então coloco as informações aqui, clico em aplicar. Ó, pode ver, ele ficou com Mission Action Form, que não tem nome para o Action realmente, mas ele alterou com aquele outro nome para eu poder visualizar esses dados, né? Então aqui a data é a hora que ele captou o primeiro contato, aqui eu posso editar ou remover esse formulário daqui. Para me ver os contatos que estão entrando tanto no formulário de captação como em outros formulários, eu vou no menu Contatos. Então aqui tem entrada de novos contatos. Eu posso ver então os contatos que estão entrando via landing page, que estão entrando via formulário de integração, via sistema de terceiros. Então, se eu quiser ver do formulário de integração, clico aqui. Eu vou fazer um filtro pelo aquele meu formulário, home do site que a gente colocou, e vai aparecer o contato aqui, ó. Foi uma informação atualizada, porque o contato já estava na minha base, com o formulário home do site, a data então de conversão dele, e eu consigo ver ações, né, o histórico deste contato dentro da ferramenta. Certo, então, pessoal, agradeço a atenção de todos, né? Desejo uma ótima tarde e um ótimo dia. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí, pode entrar então no Ajuda, aqui tem alguns tutoriais, pode abrir um chamado direto com nós ou entrar no chat para falar com o nosso suporte aqui, certo? Obrigado, então, tchau.